Oi pra você, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal aqui na Band. Todo sábado tem aqui bancada, nosso programa semanal de esportes, para trazer para você uma análise de tudo que foi notícia no fim de semana, no meio da semana e o que será notícia nesse fim de semana. Junto comigo, sempre aqui, Armando e Washington, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Carlinhos, Washington, os caras gostam muito da sexta, então eles se confundem. Sexta é dia de aproveitar. Boa. Semana movimentada, Fortaleza com um jogo muito movimentado, né? Partida com 2 expulsões, um empate que tem que ser valorizado e o Ceará aí brigando para se aproximar cada vez mais aí desse acesso, dessa classificação extremamente nivelada que a gente não tem como prever absolutamente nada. Bom dia Carlos, bom dia Armando, saudável você tá em casa, já convida todo mundo, quem tá aí pelo YouTube também já compartilha, chama todo mundo para assistir aqui bancada na Band. Ontem dia especial para Fortaleza Esporte Clube, 106 anos. Vamos aqui discorrer, né, parabenizar o clube. E hoje para o Ceará, jogo que eu considero importantíssimo. Pegando tecnicamente dos 3 times que o Ceará joga fora de casa, acho que o Ituano é o mais fraco tecnicamente. O Ceará tem como obrigação trazer esses 3 pontos e aí emendar um jogo dentro de casa, 2 jogos dentro de casa para conseguir aí, de fato, pisar dentro do G4. Vamos discorrer, seguimos aqui bancada na Band aí no ar, né? Vamos começar falando desse assunto que o Washington já inseriu, né, que é o Ceará que joga com o Ituano, jogo extremamente importante, como o Armando falou, tá tudo muito nivelado na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, do segundo até o 7º, 8º ainda tem chance de acesso. Então o Ceará tá no paro ali e por isso que o Washington, uma vitória hoje contra o Ituano seria, sem sombra de dúvidas, importantíssima pro Ceará, né? Exato. Quando eu falo tecnicamente inferior dos 3, né, o Ceará tem o Botafogo, né, fora e tem o Santos também. Se a gente for pegar um recorde de segundo turno, é um pouco contraditório, mas se a gente for pegar um recorde de segundo turno, o Ituano é o 5º colocado no segundo turno. Então ele vem fazendo um trabalho de recuperação, né? Enfim, de fato, mas é um jogo dos 3, eu acho que considero o mais plausível de vitória. Será engata uma vitória dentro de casa, vai confiante, tem o retorno do De Luca e do Saulo Mineiro, na qual eu acho que nessa posição do De Luca, eu acho que o Richardson na última partida faz um baita jogo. E aí tem um ponto que o Léo Condé utiliza muito, que é a meritocracia. Sim. Ele sempre coloca quem tá bem de fato, né? Ele não é um cara insistente em jogadores que até renderam. Então acho que o Richardson mantém a titularidade junto ali com o Lourenço, né? Que eu acho que é uma peça-chave, né? Que a gente vem comentando esse equilíbrio dentro do meio de campo. Mas eu acho que o Ceará precisa se impor. Diferente desse estilo do Léo Condé, de ser um time um pouco mais reativo, de ir na boa, vamos dizer assim, no linguajar popular, acho que o Léo Condé deve desde o primeiro minuto se impor. Ver que é o time melhor tecnicamente, um time melhor taticamente deve se impor e deve ser o dono do jogo, apesar de fora de casa. Então, jogo importante, eu acho que considero crucial que o Ceará precisa agora buscar alguma vitória fora de casa. E que seja contra o Ituano, que seja uma boa vitória e venha para uma sequência boa dentro de casa. E quando a gente fala, Armando, a gente até estava lembrando que há algumas rodadas se falava muito em vencer, sei lá, 6 de 8 jogos que o Ceará tinha pela frente. A gente sabe que é uma conta muito difícil, mas como está muito nivelada, essa conta pode mudar daqui para frente, né, cara? Exatamente. O Ceará ele precisa entender que um título, a gente não está falando de título porque são pontos corridos, mas cada rodada é uma decisão. Parece que a gente está falando aqui sendo repetitivo, mas de fato é isso. E num título você ganha com detalhes. Se define um título nos detalhes. Essa partida traz um detalhe importantíssimo, que é um clube, Ituano não, apesar de ser o 5º, não é um clube que nos valores individuais é um baita time, você não acha no Ituano um grande diferencial na partida, então o Ceará precisa, no detalhe, buscar a sua classificação. O jogo da Ilha, a gente ponderou aqui, era um detalhe. Era um dia que o Ceará poderia ganhar e dizer, ó, vou subir, sou diferente, ninguém tirou ponto do Sport aqui, infelizmente a vitória não veio, né? Inclusive veio a derrota, poderia ali, muito próximo do fim, ter conseguido o pontinho e um empate. Nessa partida contra o Ituano, novamente, rodada após rodada, tudo fica muito embolado, então essa conta de 6 de 8, ela muda, e aí passa a ser menos, passa a ser mais a cada rodada, dependendo da pontuação dos seus adversários. O Ceará precisa buscar esse detalhe, e esse detalhe vem nas partidas fora de casa, porque dentro de casa o Alvinegro consegue sim pontuar, seja performando, seja indo bem, seja não indo bem, os 3 pontos estão vindo. Fora de casa vai ser o detalhe que vai dizer se o Ceará sobe ou não. A postura do time, a postura da comissão técnica de não negociar com o empate.
numa partida como essa, vai sim definir esse acesso tão esperado pelo Alvinegro. Nessas imagens de treino que a gente está vendo aí, as imagens que o Ceará disponibiliza, a gente está vendo muito aí presente o Luiz Otávio, né? O Luiz Otávio, que há poucas rodadas já retornou ao Ceará, já foi colocado à disposição do Léo Condé. E ele, vocês enxergam ainda que já dá para o Luiz Otávio ser titular nessas próximas partidas? Ou ainda é cedo, pelo tempo que ele ficou afastado? Eu afastado? acho que ainda é cedo. Existe uma possibilidade, né? O João Pedro, né? Saiu sentindo ali uma contusão também. O Ramon, o Matheus é dúvida também. Mas o Luiz Otávio, inclusive, fantástica a coletiva que ele deu de pré-jogo nessa semana, falando justamente isso, né? Um dos repórteres lá perguntou se ele tinha condição de jogar 90 minutos. E ele falou que esse lado mental ainda, de fazer alguns... Assim, uma coisa é a movimentação de treino. De jogo é totalmente diferente, né? E essa movimentação ainda de jogo, ele não tem a confiança 100%, né? E isso ele vai adquirir através do ritmo. Acho que é cedo, principalmente desse sprint final, né? De temporada, que todo mundo já tá, a gente chama assim popularmente, na ponta dos cascos ali no nível físico e técnico. Então acho que é cedo para ele, acho que deve ser introduzido aos poucos, né? Principalmente pela idade que ele já tem. Né, já não é um garoto para não queimar a etapa, mas eu acho que a dupla de zaga deve se manter, inclusive foi muito consistente, 2 garotos, né, foram muito consistentes e eu acho que assumiram ali de fato a titularidade. E se a gente olhar, Armando, foi uma lesão grave, né, foi uma lesão de ligamento no joelho, isso também demanda tempo de recuperação e confiança, né, cara? Exatamente, tem que voltar de forma, principalmente, o Washington ponderou muito bem, pelo momento do campeonato. É um momento que está todo mundo voando, fim de temporada, todo mundo já amadureceu, já pegou ritmo e ele está no contrafluxo de tudo isso. O mais importante é a presença de vestiário que um líder traz. Isso é fundamental. Ele está junto com o grupo, ele sempre concentra. Cara, não é a mesma coisa a presença do vestiário. Um cara que numa partida dessa, como de logo mais contra o Ituano, pode falar: meu irmão, vamos subir. Eu já consegui isso uma vez, já consegui isso 2 vezes. Eu tenho essa identificação com a camisa do Ceará. Hoje a bola vai entrar, vai dar tudo certo e nós vamos subir. Então, é uma pessoa, é um líder nato, um líder que tem uma memória muito vitoriosa com a camisa do Ceará e que com certeza faz toda a diferença dentro do vestiário em cada decisão dessas que o Ceará tem pela frente. Era esse ponto sobre o Luiz, que eu ia falar. rapidinho, Claro, Carlos, por favor. na coletiva dele eu achei interessante. Ele comentou que a contusão, ele sentiu desde fevereiro do ano passado. E aí foi feito um trabalho preventivo para ele não perder a temporada, ou seja, ele jogou o ano todo com dor. O que é que isso quer dizer? Às vezes a gente não vê o momento do jogador, ele cair de nível. O Otávio não fez uma temporada ano passado boa de fato, a gente não sabe o que é que o jogador passa. Então, terminou a temporada para fazer a cirurgia, passar praticamente 10 meses fora, né? Então, mas é perfeito o que o Armando fala. Eu acho que só a presença dele no vestiário, de chamar a responsabilidade para que alguns jogadores, como o Pulga, né, jogadores que estão maturando, por exemplo, inclusive a própria dupla de zaga, né, que fazem a função dele ali, que estão maturando ainda dentro do futebol, acho que é muito importante e vem num ponto-chave. No ponto de decisão, né, de partidas de fato que o Ceará precisa ter um nível de concentração que eu acho que é o que vai definir. Acho que o nível de concentração, como o Ceará vai encarar essa reta final, vai ser o importante. A presença do Luiz Otávio é fundamental. É muito interessante isso que você fala, que se eu não me engano foi o Ciel que falou. Jogador, cara, se ele não sentir dor, tem alguma coisa errada. Todo jogador sente dor durante o trabalho, durante o treinamento, durante o jogo. Então, assim, mas o que é essa dor? É dor de fato de desgaste ou é dor de uma lesão grave? Então, assim, é preciso ponderar isso. Mas todo jogador sente dor. E o Luiz Otávio passou a temporada inteira, né, cara? Esse tema é muito interessante. Conversando com alguns amigos, ex-atletas de futebol, e os caras, todos eles que tiveram a carreira de 17 até os 40, ponderam isso. Cara, parou de jogar é dor em tudo que é lugar, porque não é uma máquina. Então você imagina o seu carro que dá problema, que você precisa dar manutenção, que tem uma vida útil, que depois é problema o tempo todo. O atleta de futebol, ele encerra a sua carreira, dói toda a parte, principalmente a parte óssea, a parte de estrutura. Parte muscular, você vê, os caras são muito bem, treinam todo dia, 2 períodos, mas a parte de ligamento, a parte de junções, cara, tudo machuca muito, porque é uma doação muito grande, é um período da vida do cara, onde são muitos treinos, muitos choques, muitas contusões. Então, assim, o atleta, ele tem isso no seu DNA, que é a dor e, consequentemente, esse sacrifício, né? Bola rola pro Ceará contra o Ituano hoje, 5 da tarde. Claro que a gente vai trazer toda a repercussão na semana que vem aqui na Band. Vamos falar de Cone da rodada? Porque a gente lançou as enquetes nas nossas redes sociais. Michelzinho, vamos aqui. Você que escolhe primeiro o que é que a gente quer ver. O Cone da rodada. Empate triplo. Empate triplo. Tinga, Marinho 33. E Pedro Augusto. Vamos desempatar? E aí?
O Armando eu não preciso nem dizer, mas você... Cara, o Marinho é importante. Não, o Marinho faz aquele gol, né? Na saída do estádio, o cara disse assim: o Marinho não adiantou de nada, não precisava nem ter entrado. Eu disse, queridão, era 1-0. Se ele não entra, era 1-0 Atlético. Então eu vou ficar aqui com o Marinho, não vou votar no Marinho por conta do gol. Fico aí com o Pedro Augusto, claro. Entra ali no fim, quase não pega surpresa na bola. A vez que ele tem uma chance de ter um contra-ataque com Fortaleza, ele embarca a bola, que é uma coisa que ele faz muito bem. E aí, eu acho é o Marinho, né? Sem dúvidas, porque eu acho que a expulsão, a forma como ele foi expulso, né? Acho que um jogador muito profissional, infantil, né? Jogo 1-0, um jogo que eu até considero até controlado, vamos dizer assim. Acho que é uma expulsão infantil no começo do segundo tempo e prejudica todo o desenrolado do segundo tempo, né? Você chama o Atlético, que mesmo com o time reserva, é um time muito forte individualmente, então acho que o Marinho aí foi o cone da E a expulsão do Tinga é uma expulsão que deriva de uma superioridade numérica do Atlético vindo. Lógico. Então ele vai buscar salvar e expulsa mais um. Eu vou desempatar, vou no Pedro Augusto, né? Pra gente desempatar, porque o ícone da rodada tem um ponto interessante. Marinho também foi colocado no meio. Por quê? Porque, como a gente tava conversando, Armando, fez gol. Sim. Então, assim, fez gol, fez um golaço, então é algo interessante também. Olha quem é que ganhou o ícone da rodada, Hércules, 71%. Ele aí que se destaca, vem se destacando ao longo das últimas temporadas pelo Fortaleza. Meus amigos, merecido, né? Vocês acham merecido? Com certeza, Hércules muito bem na partida. É um cara muito regular, um cara que divide ali com o Pacheco essa regularidade de campeonato, eu acho muito justo. Eu acho. Com certeza, o termo que eu uso no Hércules é incansável, né? O Hércules, ele se doa, ele tá em toda a parte do campo. É um volante que pisa na área para fazer gol, que pisa na área defensiva, que constrói também. Então, acho que a gente já vem mantendo, né, essa regularidade, já vem comentando muito do Hércules. Com certeza o Hércules jogou uma partidaça. Meu pai, colaborando com isso, estava reclamando. Ele é um volante, ele estava de ponta de direita. Estava estranhando o ponto. Ele joga em todas as posições, sim, ele faz versátil, né? Muito versátil. É isso. Vamos ver o que é que a galera disse na rua. Tô aqui com o cone da Piguana, ó. Bem novinho, tal. Dá pra esconder por aqui, como é que diz? Dá pra gente interditar alguns ambientes por aqui com esse cone belíssimo. Mas vamos ver o que é que a galera disse na rua. A gente foi procurar essa semana alguém que nunca apareceu na televisão. Porque sempre as pessoas que estão aparecendo, a gente procurou pessoas inéditas por aqui. Vamos ver o que é que a gente achou. Oba, tudo bom? Um abraço. Estamos na Praça do Ferreira para trazer mais uma semana o cone da rodada e dessa vez eu vou fazer diferente. Vamos procurar pessoas que nunca apareceram na tela da Band. Tudo bem, doutor? Muito prazer. Seu nome como é que é? Ribamar. Gostou do cone? Show de bola. Quem foi o cone do jogo de ontem? O pior? O pior mesmo foi aquele Lourinho que deu a peitada no... Lourinho que deu a peitada? Sim, naquele pivete do Grêmio. Você tá jogando com o Atlético? É do Atlético Mineiro, macho. Aquele Lourinho. Se você fosse dar o cone. Pro melhor da partida, você daria pra quem? O Crone? Não é o cone, não, o ícone. O melhor jogador, quem é? Rapaz, o melhor jogador, eu acho que mesmo é o menino. O Lourinho que foi expulso. O Lourinho é o melhor e o pior? É um dos melhores, né? É o melhor e o pior, isso aí tá sabendo. É nóis. Seguimos procurando alguém que nunca apareceu em televisão. Anilson, dá uma volta aí pra ver se aparece alguém. Passou, procurou. Volta. Tudo bom, amigo? Muito prazer, seu nome? Cornélio. Você já apareceu em televisão alguma vez, não, né? Rapaz, eu acho que são umas 2.000. Já vi isso aqui. Que é um crachá que mandaram pra mim que tava na hora já, né? Tava na hora já, porque esse repórter aqui mal trabalha. Me respeita, filho da senhora aí, ó. Funcionário da Bandeirantes. Isso aí, Band, tamo junto. Como é que você achou do jogo? De quarta-feira. De quarta-feira o jogo não foi muito legal, porque se o Fortaleza ganhasse, ficava no mesmo local. Se perdesse, ficava no mesmo local. Então o que é que eu ia assistir o jogo? Mas tu assistiu. Se não tem sentido. Mas o que é que você achou? Quem foi o melhor e o pior jogador da partida, Rocha? Rapaz, pra mim não teve pior, não. E não teve cone? O Crone? Não teve. E quem foi o melhor? O melhor foi todos, porque saiu empate. Aí prova que assistiu o jogo. Bora pra mais, tem mais cone da rodada. O Crone? Você já apareceu em televisão alguma vez? Me disseram que você nunca tinha aparecido. Eu ou ele? Você. Já, né? Pô, eu nunca vi. Pô, vai ver hoje. Vou ver hoje? Aonde? Aqui na... Não dá.
Vamos lá. O que é que você achou do jogo? Primeiro tempo ótimo, segundo... Peba. Peba, muito peba, peba. Peba. Que aquele Marinho, cara, o cara joga muito, mas ele é muito temperamental, né? Não é verdade? É. Aí ele continua no meu time. Continua no teu time, mesmo sendo expulso? Mesmo sendo expulso. Cone e ícone da rodada, da partida, quem foi o melhor ou pior jogador e por quê? Marinho, né, cara? O Marinho joga fez o gol muito, e tal. Cara, ele joga muito, Mas ele joga quando quer, né? quando quer, mas quando ele não quer, é que... E me diga quem foi o pior da partida. Rapaz, o pior da partida chama-se o... Qual é o nome dele lá, que eu me esqueci? Ribamar. Tite. Tite foi o pior? Por que o Tite foi o pior? Porque eu não gosto dele. Desculpa aí, Tite. Desculpa, Tite, tá desculpado. Então é isso. Um abraço, é nóis. Cone e ícone da rodada, dessa vez inédito, com pessoas que nunca apareceram na televisão. É nóis. Inédito aí, viu? Inédito. 3 que nunca apareceram. Esse aqui já tá com crachá, semana que vem talvez ele volte, vai depender da minha lua. Foi mais ou menos o que a gente conversou aqui, né? O Tite que eu não gosto dele. Eu acho que condiz com o Pedro Augusto também. Eu não gosto do Pedro eu não gosto dele. Toda vida ele tá lá. Meus amigos, semanalmente a gente traz aqui pra você o Cone e o ícone da rodada, uma parceria da Band com a Piguana. A gente lança semanalmente a enquete nas redes sociais e vai às ruas ouvir essas pérolas que já foram embora. Mas a gente vai ouvir essas pérolas, saber o que é que eles acham desses jogos do meio de semana. Dessa vez foi o jogo do Fortaleza contra o Atlético Mineiro, que a gente volta para falar no próximo bloco. Vai ter muita coisa pra gente desmiuçar aqui para você que tá assistindo. Intervalo é rápido, até já. De volta com a arquibancada, desta vez para falar do Fortaleza, que a gente já introduziu aqui no bloco passado, quando a gente colocou o cone da rodada. Até porque a gente observou que o torcedor não ficou muito feliz com esse resultado não, né? Porque o Fortaleza estava jogando até bem, mas com alguns deslizes levou o empate do Atlético Mineiro, Armando. É uma análise que não tem como você não falar do desempenho individual. Então as expulsões elas mudam tudo. Principalmente a primeira expulsão do Marinho, que é um cara que tem esse histórico de polêmica, a gente comentava aqui nos bastidores, é impressionante como ele consegue sair de protagonista para vilão muito rápido, né? É um cara que após o gol, comentava no estádio mesmo, cara, ele fez um gol, pode tirar. Pode tirar, tire imediatamente da partida, né? Nem pela expulsão, é porque ele começa a demonstrar uma falta de compromisso no jogo, fica pilhado. Então assim, se ele já entregou, fez o gol... Pô, tira. E outra, é uma questão de perfil. Não é só o torcedor que observa, o treinador também observa. E aí o Fortaleza faz um bom primeiro tempo e a expulsão consegue mudar completamente os rumos da partida. O Atlético, muito importante falar, uma excelente equipe, uma equipe mista, mas com excelentes valores. Destaque para o Alisson, né? Vendo aqui com o Washington, ponta direita, muito bom. E eu não entendo, Carlos Henrique, como um ponta de um drible tão fácil vai pro drible 3 vezes na partida. Eu sendo treinador, cara, se tu pegar 10 vezes na bola, tu vai pro drible 12. Porque ele passa todas. Então, desempenho muito bom do Atlético, uma excelente equipe. Uma equipe muito melhor que a do Fortaleza. Faço questão aqui de frisar. Mesmo sendo a equipe mista, uma equipe individualmente com muito mais qualidade que o Fortaleza, quase em todas as posições. E um ponto importante, pela desenho, pela história do jogo. Com 2 a menos, você segurar 14 minutos de acréscimo é um feito bastante heróico. O Washington, a gente até conversava sobre essas expulsões, né? A do Marinho, a do Pacheco e a do Tinga. Foram 3 expulsões nesse jogo. 2, Marinho e Pacheco. Tinga. Marinho e Tinga. O Pacheco... Fez uma falta sem bola. Fez uma falta, tomou... Exato, enfim. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Mas é interessante a gente falar isso porque a do Marinho mostra a falta de compromisso. A do Pacheco, ele se esquentou com o drible do Alisson, que aí eu quero pegar a tua opinião a respeito disso, porque a gente vê em vários jogos do futebol brasileiro que se o cara enfeita demais, os jogadores do time adversário se chateiam, vão pra cima, confusão generalizada. E isso tem acontecido muito. O que é que você pensa sobre isso, cara? Eu acho que é cultural, né? Eu acho que é tipo de jogador brasileiro, né? De fazer essa catimba. Considera uma falta de respeito? Acho que não. Eu acho que isso faz parte do futebol em si, né? Eu acho que
que é uma característica do jogador. Inclusive, a gente teve situações aí semelhantes, né, de até o árbitro punir o jogador que quis fazer firula, vamos dizer assim. Eu acho que faz parte da magia do futebol, eu acho que não está na regra, né? Não considero como desespero. O ponto aí do Marinho, do Pacheco, eu acho que do Tinga não foi um lance de jogo, é diferente, mas é mais muito do equilíbrio emocional. Primeiro, a gente pega o Fortaleza muito bem colocado dentro da competição. Então você entra no jogo, óbvio, você entra com a responsabilidade, com o compromisso, mas você entra sem uma pressão exacerbada de um rebaixamento, por exemplo. O Fortaleza hoje é o terceiro colocado da Série A. Então, isso quer dizer o quê? Mentalmente, você é para estar muito fortalecido, porque é muito bom você entrar bem, você entrar para um jogo bem colocado dentro da competição. Então, o Marinho ali é um desequilíbrio emocional, que isso não é de hoje. Isso pauta a carreira dele. Já aconteceu do mesmo jeito diversas outras vezes. Então, é perfil. Acho que é como o Armando falou, é você saber. É difícil, né? Mas saber identificar dentro do jogo, cara, eu acho que o Marinho entregou. E aí, o que é o ponto? Eu acho que o lance crucial do jogo, ele teve uma dividida assim, né? Ele trombou meio que o jogador do Atlético com o ombro no rosto dele, e ele não gostou. E ali, na fisionomia dele, você já era claro que ele não estava concentrado só no jogo. Ele estava bem no jogo, ele estava sendo a válvula de escape, estava sendo o cara do 1 contra 1, do drible. E aí eu acho que esse equilíbrio emocional do jogador brasileiro ele é muito interessante. De saber entender que tu vai pegar, no caso do Pacheco, tu vai pegar um ponta muito habilidoso que é o Alisson, e ele vai levar pra cima de você a maioria das vezes, que é normal, é por característica. E vai caber a você marcar, ou se também é a estratégia do Pacheco catimbar, por ser um garoto da base, tentar, aqui tu dá uma segurada aqui, você é novo, enfim. Acho que faz parte do futebol, acho que não é motivos do Marinho ter feito aquilo ali, do Pacheco também, eu acho que precisa ter um equilíbrio e é muito bom trabalhar em cima de vitórias. Sobre o Alisson, eu tenho uma forma de analisar, é um drible em direção ao gol, cara. Então eu acho que isso muda tudo. Em direção ao gol, tentando ser propositivo, eu acho que o atacante, o ponta, ele tem direito de dar carretilha, de fazer o que quiser. Ele está construindo para atacar. Se fosse um drible sem função, para trás, com total intuito de menosprezar o seu companheiro, aí eu acho que cabe. Dá uma chegada, reclama. Agora, como naquele jogo lá em São Paulo, né, que o Neymar falou, não sei se foi do Guarani, como esse do Guarani, esse agora do Alisson, é um drible em direção ao gol. Ele tem todo o direito, cara. Eu acho que o Pacheco não foi bem. Gosto muito do Pacheco. O Pacheco sempre vai estar entre os 3 melhores atletas do Fortaleza em campo, sempre. Muita regularidade, mas eu acho que não foi bem nesse lance. Inclusive, acho que se fosse talvez o Felipe Jonathan, eu acho que o Alisson ia sobressair um pouco mais o drible, né? Melhor. O Pacheco é um cara que conhece muito a posição, segura, né, defensivamente, então segurou ali um jogador muito promissor do Atlético. Eu já concordo mais com o Washington em relação à chatice do futebol em alguns pontos. Vamos lá, hoje eu não encaro isso como uma falta de respeito. Não. Isso não é uma falta de respeito com torcida, com a sua casa e tudo. Eu acho que isso é futebol, cara. O futebol foi feito pra despertar magia e tudo. Um drible desse chama a atenção. E se o cara sabe fazer e tem como fazer, ele não precisa levar uma pancada como essa do Pacheco depois e reclamar. A gente tem um exemplo claro do Neymar, tipo os Auros de Santos. Neymar. Sim. O que ele fez, né? Tipo, o que ele fazia de fato eram dribles em direção ao gol, porque é característica dele. Sim. Então você vai tirar o que o jogador tem de melhor. Então eu acho que de fato tem que explorar bastante mais isso. Pois é. E aí olha, a situação é ele depois vai lá reclamar. Enfim, eu não concordo com isso. Grande o Alisson, gente boa. Esse aqui nunca passa despercebido, viu? Eu digo pra vocês, nunca passa e nunca vai passar. Vamos falar desse jogo contra o Palmeiras, inclusive tá nessas imagens aqui, ele aparece com a mochila do tamanho do mundo nas costas. Vamos falar desse jogo contra o Palmeiras, porque o Fortaleza tem 4 desfalques importantes. Marinho, Tinga, Pacheco e Breno Lopes, que já não jogaria por força contratual. Sim. O que é que vocês pensam sobre isso? E como é que o Fortaleza tem que se portar? Olha, ó. Ah, garoto. Como é que o Fortaleza tem que se portar para conseguir tirar um resultado que seja no mínimo positivo de lá, cara? Eu acho que o Fortaleza ele tenta buscar um reencontro na competição que rodada após rodada ele não consegue. As eliminações de Sul-Americana, os revés foram muito impactantes nessa final de competição. Eu acho que aquela expectativa de título também, que queira ou não, teve um momento que foi gerado, e a gente sabe, quando a gente pega o segundo time, o time mesclado do Atlético, contra o Fortaleza em termos de qualidade, você vê que há uma disparidade enorme, ou seja, o Fortaleza está brigando por algo que é um efeito histórico, que ele não era para estar ali, todo mundo sabe disso. Sim. Isso acaba resvalando no torcedor,
boa parte da torcida, né, dessa nova geração aí, diz, o time é ruim, puxa, o time é o terceiro colocado, então não tem que reclamar, tem que viver o momento. E o momento é bom? Não. Então cria esse contraditório entre momento não legal na tabela e uma terceira colocação, que é uma colocação incrível. Então, assim, Fortaleza precisa, eu acho, encontrar o bom futebol que há 3, 4 rodadas, mesmo diante da vitória do Cuiabá, não vem demonstrando o bom futebol que demonstrou durante toda a temporada. Fora de casa contra o Palmeiras é dificílimo. Eu acho que é o território mais hostil para se buscar isso, ainda mais Vojvoda. Se não se fechar direitinho, eu acho que tem tudo aí para ter uma grande vitória do Palmeiras que busca, esse sim, o topo da tabela e o título. E aí, eu acho? Eu acho que é um jogo até equilibrado, acho que é um jogo que espelha muito a proposta do Vojvoda hoje, né? Time um pouco mais reativo, atacando mais o espaço que o Palmeiras vai dar por propor mais o jogo. Eu acho que é um jogo que, de fato, Fortaleza entra, vou dizer, pouco pressionado. Acho que a pressão é toda em cima do Palmeiras, dentro de casa, brigando por título. A pressão e o favoritismo é sim do Palmeiras, mas é um jogo interessante para espelhar essa formação tática do Palmeiras. Acho que o Fortaleza consegue jogar dentro dessa propositura de jogo, atacar bem os espaços, como eu falei. Provavelmente vai entrar Pikachu ali, Moisés deve ser mantido, né? Pikachu lá no Marinho. Acho que é um jogo interessante que dá sim para o Fortaleza fazer um jogo competitivo, é isso que a gente espera, né? Como eu falei, favoritismo do Palmeiras, mas essa competitividade do Fortaleza que pautou toda essa temporada de Série A do Fortaleza, ela tem que existir, e eu acredito que vai existir muito mais por esse espelhamento tático entre as duas equipes. Jogo que acontece só na próxima semana, né? Então isso. A gente vai ficar na expectativa para esse jogo. Durante a semana a gente traz também análise de como é que o Fortaleza vem se preparando. Só que, porém, entretanto, todavia, estamos a 1 minuto e meio do fim do nosso programa. Vamos falar vamos trazer essa análise que a gente sempre traz. Expectativa primeiro para esse jogo do Ceará. O que é que você acha? Placar, quem faz gol? O que é que você pode dizer? Ceará e Ituano, Armando. Cara, um jogo muito igual. Ituano, como eu falei, não tá entre os destaques, não tá entre os últimos. Um time ali que é muito regular, bem dentro de casa. Eu acho que eu vou de 1-0 Ceará porque é obrigação. O Ceará precisa fazer o diferente para buscar o acesso. Se não fizer o diferente, não vai conseguir aí esse tão sonhado acesso. Michelzinho, você é um monstro, viu, Washington? O que é que você acha? Particularmente, estou confiante, né? Como eu falei, eu acho que acredito dessas 3 partidas fora é mais palpável de vitória. Então, eu aposto 2-0, uma vitória convincente. E aí o Ceará vem para 2 partidas aqui de casa cheia para a torcida, de fato, empurrar e o Ceará colocar o pé e se firmar dentro do G4. Eu vou de 2-1 para o Ceará, resultado importante que vai fazer o Ceará chegar embalado para esses próximos jogos, como o Washington disse. Precisa vencer para conquistar, de fato, esse acesso o mais rápido possível. Fortaleza e Palmeiras já dá para dizer ou vamos deixar para semana que vem? Deixa para outra. Deixa para semana que vem. Obrigado. Aqui bancada. Pode tirar, tira. Só semana que vem. Tira. Vai tirar não. Aqui bancada fica por aqui. Esse Michel, aqui bancada fica por aqui, é nóis. Abraço. Assim, foi mal. Aqui bancada fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Tem muito mais análises, tem muito mais futebol sempre aqui na tela da Band. Até lá.